A gente mostrou então alguns dados, informações sobre São José dos Campos. Taubaté é a cidade com mais casos suspeitos no momento, são 23 casos até agora. A gente volta para a cidade então com o Tiago Bezerra. Tiago. Muitas dúvidas ainda sobre esse assunto, né, Águida? Afinal de contas, o novo coronavírus é um assunto muito novo. Então as pessoas, é normal que elas tenham muitas dúvidas que chegam a todo momento. Vamos voltar a falar ao vivo então com a Laurene Santos, que está com a presidente médica, presidente do Comitê de Combate à Doença aqui em Taubaté, para esclarecer mais dúvidas, né, Laurene? Oi, Tiago, boa tarde para você, para todos. Novamente, a gente volta a falar a respeito do coronavírus. E aqui em Taubaté foi criado esse comitê justamente para debater as ações de prevenção. A gente vai conversar com a coordenadora desse comitê para explicar como ele funciona. Doutora, essas ações foram divulgadas ontem, as primeiras, mas o comitê já vem se reunindo, né? Nós temos uma linha de trabalho interna da Secretaria de Saúde que já vinha trabalhando logo após o pronunciamento do coronavírus. Fizemos todas as estratégias internas e depois disso os treinamentos com as instituições hospitalares da cidade e seguidamente a publicação por meio do decreto, para que daí as medidas já estivessem discutidas e pudessem ser declaradas à população. E algumas pessoas acharam as medidas muito severas. Por exemplo, fechar academia, fechar cinema, criança que não vai para a escola. É um exagero ou não? Não, parece uma medida antipática, mas é uma medida necessária porque a única forma, o melhor tratamento é por meio da prevenção. E é por meio da prevenção que a gente vai reduzir a circulação desse vírus na nossa cidade. Como a gente continuou recebendo algumas perguntas, vamos repassar aqui. Essa é do Fábio Luiz Nunes. Ele quer saber como ficam as feiras livres aqui em Taubaté. No momento, a decisão feita pelo decreto em relação à feira livre, a barganha, que é uma feira livre de grande expressão, ela estará suspensa por um período de 30 dias. Em relação às feiras alimentícias, elas ainda estão em funcionamento, mas a gente pede para a população ter o cuidado de não irem para aqueles horários que já são sabidamente conhecidos concentrados, para tentar fazer essa subdivisão e evitar essa aglomeração que se encontra normalmente nessa área. Com certeza, dá para ir se organizando. A Eluane Souza, ela quer saber, porque algumas escolas particulares também interromperam, as escolas foram orientadas para isso, e ela quer saber se ela precisa pagar mensalidade, já que a filha dela não está tendo aula. Medidas tomadas tanto para a escola pública quanto a escola privada são medidas sanitárias, são medidas de prevenção, de resguardar a saúde de toda pessoa. Então, independente de querer ou não, é uma medida sanitária, ela é obrigatória. Doutora, e com relação aos ônibus, a Lia Mara, ela pergunta como a prefeitura está fazendo a fiscalização da limpeza nos ônibus. Os ônibus passam por uma fiscalização da equipe da mobilidade urbana da cidade. E foi bom você tocar nesse assunto, porque as linhas estão mantidas, não foi diminuído o número de ônibus disponibilizados para a população, embora o número de pessoas com certeza vai diminuir. Então é importante que todos estejam atentos, que quando pegarem um ônibus, buscarem sentar separados, abrir a janela, tomar cuidado com o local que a gente coloca a mão, para que depois, sem querer, ponha a mão nos olhos, na boca ou no nariz, principalmente as crianças, e descendo do ônibus tentar lavar essas mãos o mais rápido possível com água e sabão. Quem tiver a possibilidade de ter o seu álcool gel no bolso ou na bolsa, é uma medida bastante produtiva e preventiva nesse momento. Tem alguma coisa que substitui o álcool em gel? Porque na rua a gente já ouviu o pessoal falando que usa vinagre, que usa álcool normal, que usa até gel de cabelo misturado com álcool, ou seja, alguma dessas medidas funciona? Não, a gente tem as medidas que são publicadas cientificamente e é elas que são orientadas ao uso da população. Então, água e sabão é a medida mais efetiva. Quando eu não tiver disponível isso, eu lanço mão do álcool em gel a 70%. E lavar as mãos tem que ser assim, sempre? Lavar as mãos sempre, e a gente já estava conversando anteriormente, são medidas que elas são diárias, não só lavar as mãos de maneira correta, 20 segundos, lembrando de passar entre os dedos, debaixo das unhas, o dorso, a palma. E eu gostaria muito de chamar a atenção para a população em ambiente de supermercado. Os carrinhos de supermercado são locais de superfície que ficam com risco de contaminação, e um outro ponto no supermercado muito importante
importante para a população. Tem pessoas que têm o hábito de abrir o saquinho para guardar o que comprou, pondo o dedo para poder ter uma forma de abrir mais fácil, assim como vai contar dinheiro também. Então, tomar muito cuidado, porque isso é uma forma de contaminação muito importante. Só para a gente encerrar, a gente até fez uma gravação hoje, ouviu alguns comércios e as pessoas estão preocupadas aí com o impacto econômico dessas medidas. Mas nesse momento elas são necessárias, mesmo tendo esse prejuízo econômico? O prejuízo econômico, infelizmente, ele é sabido, ele vai ser percebido, mas existe, até fiz uma leitura de uma publicação de uma cientista onde ela sinaliza o quê? Nesse momento é um momento de alerta, de cuidado, de prevenção, não é de pânico. Nós não temos caso positivo na cidade de Taubaté e as medidas preventivas elas são importantíssimas, mas eu preciso lembrar sempre que entre perder dinheiro e perder vida está sempre superior a esse questionamento. Inclusive outras medidas devem ser anunciadas, né, nos próximos dias. O Comitê de Taubaté segue o modelo do Comitê Estadual e do Ministério da Saúde. E as medidas elas são diárias. Conforme a evolução dos casos, conforme a positividade dos casos, medidas novas serão tomadas. Isso foi tido cuidado de estar escrito nesse decreto para que a gente possa aí avaliar e ter a melhor segurança para a nossa população. Obrigada pelas informações. Olha, outra informação da Prefeitura, que também depois vai ser divulgado com mais clareza, é até com relação à vacinação. A gente já explicou no primeiro bloco que a vacinação contra a gripe não previne contra o coronavírus, mas como tem aquela aglomeração de pessoas, que as pessoas têm que ir ao posto de saúde para tomar, então serão tomadas medidas também para evitar essas aglomerações. Isso deve ser divulgado com a campanha que começa na outra semana ainda. A gente volta aí com você, Thiago. Obrigado pelas informações, Laurene.